Sabe aquela frase, cada um fique na vocação em que foi chamado? Com certeza, muita gente já ouviu isso por aí, né? Especialmente quando o assunto é servir na igreja. Mas o que será que ela realmente significa? Hoje a gente vai desvendar um dos versículos mais famosos e, olha, talvez um dos mais mal interpretados da Bíblia. A situação é um clássico. Alguém está num cargo de liderança, se sente totalmente esgotado ou simplesmente sente que seu ciclo ali terminou. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. E agora? Será que eu posso simplesmente sair? E é exatamente aí que esse versículo entra na história. Quase como se fosse uma regra divina que proíbe a pessoa de sair. Isso cria uma pressão, né? Uma pressão enorme. Mas será que o texto bíblico está mesmo falando sobre cargos na igreja? Vamos investigar isso a fundo. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender de onde vem toda essa discussão, a gente precisa olhar para a fonte, para o texto exato que gera toda essa confusão. Olha, lendo o versículo assim, solto, é fácil entender por que tanta gente liga isso a um cargo. A palavra vocação, no nosso dia a dia, soa muito como um chamado para um trabalho específico, uma profissão, né? Mas a história aqui é bem diferente. E essa é a grande questão. Para descobrir a intenção real do autor, a gente não pode ler o versículo no vácuo, de jeito nenhum. A gente precisa usar a ferramenta mais importante para qualquer análise de texto: o contexto. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Imagina a cidade de Corinto, lá no primeiro século. Um porto super movimentado, uma mistura de culturas, gente de tudo quanto é canto. A igreja cristã ali era novinha em folha, sabe? Formada por pessoas com as mais diversas origens e, claro, cheia de dúvidas. Pensa só na situação. Uma pessoa acaba de se converter a uma nova fé e está cheia de perguntas sobre como viver isso na prática. A carta de Paulo aos Coríntios é basicamente um grande tira-dúvidas para essa comunidade, que estava tentando entender como ser cristão no meio daquele caldeirão cultural todo. E agora, olha só que interessante. As dúvidas dos coríntios não eram sobre: será que eu devo sair do ministério de louvor? Ou posso deixar o cargo de tesoureiro? Não. Eram questões super práticas da vida cotidiana. Eles queriam saber coisas como: devo me divorciar de um parceiro que não é cristão? Os homens precisam se circuncidar para serem cristãos de verdade? Ou como a fé se aplica à vida de uma pessoa escravizada? Diante desses problemas bem reais, o que o Paulo fez? Deu conselhos práticos. A intenção dele era acalmar os ânimos e trazer um pouco de estabilidade para essa comunidade, que era nova e muito ansiosa. A lógica do Paulo era bem simples e direta, na verdade. A conversão a Cristo não exigia uma revolução imediata na situação social de ninguém. O recado era tipo, calma. A transformação mais importante já tinha acontecido por dentro. O foco era na vida interior e não em mudar drasticamente o status exterior da pessoa. E essa frase aqui, gente, resume perfeitamente o pensamento do Paulo. Para ele, o que importava de verdade não era o rótulo social, se a pessoa era judia, não judia, escravo, livre, mas sim a nova vida e a obediência a Deus. Esses status externos, sabe, perderam a importância. Certo. Com todo esse pano de fundo em mente, vamos voltar para a nossa palavra-chave. Afinal de contas, o que o apóstolo Paulo realmente queria dizer com o vocação? E aqui está a grande virada de chave. A interpretação comum pega a palavra vocação e joga ela no nosso mundo de hoje, de cargos e ministérios. Só que, no contexto da conversa do Paulo, o significado era outro. A vocação era a condição social da pessoa, a situação de vida dela no momento em que ela recebeu o chamado da fé. Exatamente isso. Quando Paulo diz fique na vocação, ele está dizendo, na verdade, você foi chamado para a fé sendo casado? Continue casado. Era escravo quando se converteu? Permaneça assim, pois sua verdadeira identidade agora está em Cristo. A vocação não é um cargo, é um estado de vida. E a prova final vem do próprio Paulo, só que alguns versículos depois. É como se ele tivesse previsto a confusão e resolvido explicar de novo, de uma forma ainda mais clara. Ele repete a ideia e praticamente desenha, dizendo que se refere ao estado ou à situação social em que a pessoa foi chamada pela fé. Não tem como ser mais claro que isso. Pois é, esse é um exemplo clássico de como a falta de contexto pode levar a uma interpretação totalmente equivocada. Isso tem consequências reais. Pensa naquela pessoa que lidera a música, ama o que faz, mas está esgotada, precisando de um tempo. Por causa dessa leitura errada, ela pode se sentir culpada, presa, acreditando que abandonar aquele cargo é desobedecer a Deus,
quando na verdade o texto nem está falando sobre isso. Então, a grande lição aqui é que um texto fora de contexto pode virar um pretexto para qualquer coisa. É só quando a gente mergulha no cenário histórico-cultural que a cortina se abre e o verdadeiro significado aparece. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se mergulhar no contexto mudou tanto a nossa visão sobre este único versículo, que outras ideias ou crenças que temos como certas poderiam ser totalmente transformadas se a gente fizesse o mesmo exercício de voltar à origem delas. Fica aí a provocação.